Boas-vindas a este guia prático. Hoje, a gente vai direto ao ponto para dominar o primeiro e, sem dúvida, o mais crítico passo de qualquer turno no aeroporto. Para quem está chegando agora na operação, o recado é bem claro. O sucesso e a segurança do nosso dia dependem exatamente de como a gente começa. Então, bora desvendar juntos os protocolos práticos que mantêm a rampa rodando sem falhas, transformando essas regras na nossa principal ferramenta de trabalho diária. Olhem bem para este ambiente. É aqui que a mágica e a imensa responsabilidade acontecem de verdade. Direto na pista, no pátio de manobras. Cada pessoa da equipe que veste o colete refletivo e assume o controle de um equipamento vira, na mesma hora, a principal linha de defesa contra acidentes. Não é só sentar e dirigir o trator. A nossa missão é garantir que a ferramenta de trabalho esteja impecável antes mesmo de girar a chave na ignição. E o nosso roteiro de hoje é super prático e direto. Vamos passar por 5 etapas: segurança na rampa, o escudo do operador, a inspeção na prática, como preencher o checklist e, para fechar, a regra do não ok. Ponto número 1. Segurança na rampa. O Departamento de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, o nosso QHSE, lançou um comunicado oficial agora, para abril de 2025, cravando que a inspeção pré-operacional é uma barreira totalmente obrigatória. E por que isso? Porque muitas falhas graves são praticamente invisíveis em uma olhadinha rápida. Estamos falando de deficiências no sistema de freios, vazamentos hidráulicos escondidos, falhas em luzes e buzinas, até pneu careca ou problemas na direção e no engaque. Imagina só a situação: um equipamento pesadíssimo se aproximando de uma aeronave que custa milhões e, de repente, o freio falha por causa de um vazamento que ninguém viu. É exatamente esse tipo de pesadelo que a nossa checagem diária corta pela raiz. E as consequências de deixar uma falha dessas passar batido são gigantes. O documento alerta diretamente para o risco de movimentações não controladas, colisões, atropelamentos e esmagamentos. As apostas são altas demais. Um problema ignorado pode causar danos absurdos na fuselagem das aeronaves, mas, muito pior que isso, pode colocar a nossa vida e a dos colegas em risco na pista. É por isso que a atenção tem que ser total, sem exceções. Ponto número 2. O escudo do operador. A gente precisa parar com essa ideia de que preencher checklist é só uma burocracia chata de escritório. Na verdade, ele é o nosso escudo pessoal. É a garantia de que ninguém vai ser obrigado a operar uma máquina que está parecendo uma bomba relógio por falta de manutenção. O lema oficial estampa isso perfeitamente: reportar é prevenir, segurança em primeiro lugar sempre. Reportar um problema não é causar confusão ou atrasar o voo de propósito. É exatamente o que a empresa exige. É o que protege a operação inteira e garante que todo mundo volte para casa em segurança no fim do expediente. Ponto número 3. Inspeção na prática. Essa rotina não foi inventada do nada. Ela é uma regra sagrada do Manual Geral de Operações, o item 3.1.3.2, que coloca nas mãos de quem opera a responsabilidade final de atestar a máquina. E para fazer isso direito, temos 4 passos obrigatórios, sem atalhos. Passo 1. Fazer aquela inspeção visual e física completa dando a volta no equipamento inteiro. Passo 2. Testar o funcionamento real da segurança. Liga a luz, testa a buzina, pisa fundo no freio. Passo 3. Registrar tudo, preenchendo o checklist do começo ao fim. E o passo 4. Classificar a condição exata de cada item no papel. Pular qualquer um desses passos simplesmente quebra a nossa corrente de segurança. Ponto número 4. Como preencher o checklist. A regra de ouro documental é muito simples. A inspeção só existe de verdade se estiver num papel. Segurar a prancheta é o momento de transformar a observação visual em um documento oficial. E o preenchimento tem que ser legível, correto e sem pular nenhuma linha. Mais que isso, a responsabilidade da equipe inclui manter esse checklist guardado e disponível lá no próprio equipamento. Por quê? Pela rastreabilidade operacional. Se houver uma auditoria surpresa ou uma passagem de turno rápida, é esse papel que vai provar que a máquina está pronta para o batente. E para não dar margem para nenhuma confusão no meio da pista, a gente usa só 3 classificações básicas e diretas. O OK significa conformidade total, o equipamento está liberado. O não OK acende logo a luz vermelha, indica qualquer tipo de falha, avaria ou a menor condição insegura. E o NA é o famoso não aplicável, usado apenas quando aquele item impresso não existir no modelo específico da máquina. É preto no branco. Bateu a dúvida? Então não está OK. Ponto número 5. A regra do não ok. Na aviação,
Quem está lá no pátio tem total autoridade para paralisar um trabalho inseguro. Ninguém deve sentir medo de segurar uma bagagem ou carga se o motivo for um problema mecânico na máquina. Se a gente marca a opção não ok na prancheta, 3 ações inegociáveis entram em cena imediatamente. Primeiro, tirar o equipamento da operação na mesma hora. Nada daquela desculpa de só mais essa viagem. Segundo, reportar o defeito para a equipe de manutenção. E terceiro, cruzar os braços e aguardar. A máquina só volta a trabalhar mediante a abertura e resolução de uma ordem de serviço, AOS. É um bloqueio total para nossa proteção. E para que não reste nenhuma brecha para improvisos, o comunicado oficial crava essa frase com firmeza. É expressamente proibida a utilização de equipamentos que apresentem condições inseguras ou falhas. Fim de papo. Não tem exceção porque o voo está atrasado ou porque faltou equipamento reserva no pátio. A segurança simplesmente nunca se curva à pressa ou à conveniência. Tudo isso se resume no mandato final do documento, escrito com todas as letras maiúsculas para dar aquele peso. Antes de operar, inspecione. Antes de liberar, garanta a segurança. É o resumo absoluto do que a gente conversou aqui. Fazer esse cheque com rigor é a nossa chave mestra para manter o aeroporto rodando forte e livre de qualquer incidente grave. E para fechar nossa apresentação de hoje, deixo uma provocação para a gente pensar. Um checklist preenchido de qualquer jeito, na correria ou deixado em branco, é só um errinho bobo de papelada ou é um desvio operacional gigantesco? A resposta do protocolo não deixa dúvidas. A omissão é uma falha grave nas normas de segurança. É cada ok ou não ok marcado com cuidado que mantém os aviões intactos e a nossa equipe inteira. Que no próximo turno a gente entre na rampa com atenção redobrada, assumindo o controle da situação desde o minuto 1. Excelente operação e fiquem seguros.